Tudo bem, feras? Aqui é o professor Edilson, da equipe de Química. Hoje a gente vai conversar sobre a prova de Ciências Exatas. Como eu sou de Química, então vamos falar um pouco dos assuntos mais abordados em Química. Lógico que você tem que lembrar que esses assuntos são permeados também por Biologia e Física. Por exemplo, Química Geral, ligações químicas, estequiometria. Físico-Química, você tem a termoquímica, você tem cinética química, deslocamento de equilíbrio, principalmente quando se falar em equilíbrio químico, eletroquímica também, pilhas, eletrólise. Mas a ideia hoje é falar um pouco mais aprofundado sobre termoquímica. A termoquímica vai falar exatamente da troca de energia. Da troca de energia, principalmente quando ela fala em entalpia, que é um jeito bonito de você falar calor. Calor medido a pressão constante. Quando a gente compara, por exemplo, combustíveis, e aí você tem uma lista de combustíveis e o calor gerado por eles, por exemplo, você tem carvão, você tem o octano, que seria o principal componente da gasolina, você tem o álcool, você tem o GNV, que é o metano, CH4, chamado de gás natural veicular. Também tem a queima do hidrogênio que possivelmente seja o combustível do futuro. Você está vendo que a queima deles gera uma quantidade de calor. E dessa queima, você consegue perceber que o octano, o principal componente da gasolina, ou seja, a gasolina, é aquela que geraria uma maior quantidade de energia. Por isso que a gasolina, ela consegue fazer mais quilômetros por litro. Outro detalhe a você perceber é a visão, digamos, mais natural, é a visão mais ecológica dessas queimas. Você também percebe que o octano ele consegue gerar uma maior quantidade de CO2, que é um poluente que a gente evita. Então, eu posso levar as questões por duas vertentes. Eu posso levar pela questão energética, onde o octano geraria uma maior quantidade de energia, mas eu também posso ler por uma questão ecológica, onde o octano também seria o mais poluidor, porque também libera uma maior quantidade de calor. Eu posso também citar, entre outra vertente aí, a química orgânica. Na química orgânica, dois assuntos são mais corriqueiros. As funções orgânicas, o reconhecimento dessas funções, hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas e as reações orgânicas. Edilson, reações orgânicas? Tem certeza? Tem. Pelo menos você conseguir diferenciar o que é uma adição, o que é uma substituição e o que é uma eliminação. Por exemplo, um bom ponto de reações orgânicas seria a gente lembrar da oxidação. A oxidação em compostos orgânicos basicamente é você colocar oxigênio dentro desse composto. Como é disso? É você trocar. Você troca o hidrogênio por hidroxila, por exemplo. Se você pegar um hidrocarboneto, ele só tem carbono e hidrogênio. À medida que você tira o hidrogênio dele e coloca hidroxilas, você nota que o hidrocarboneto, na primeira hidroxila, deixou de ser hidrocarboneto e passou a ser álcool. Por exemplo, se você pegar o caldo de cana, você consegue, do caldo de cana, extrair o etanol, o álcool. Se você oxidar ainda mais esse etanol, você tem duas opções. Você, como é etanol, o carbono em que está a hidroxila é um carbono primário. Então, ao colocar a segunda hidroxila, você vai ter uma desidratação e essa desidratação vai te gerar um aldeído. Se fosse um carbono secundário, por exemplo, que fosse oxidado, você teria uma acetona. Finalmente, se você ainda oxidar mais essa acetona ou esse aldeído, melhor, como a gente estava falando de aldeído, o aldeído, você atinge ácido carboxílico. Lembra do vinho? O vinho, quando azeda, ele se transforma em vinagre ou vinagre, vinho acre, vinho azedo. É assim que a prova de ciências exatas gosta, é assim que ela vai te abordar. É por esse filão que você corre, é por esse filão que você vai atrás. E tenho certeza, fera, a vitória está nas suas mãos.